Em 31 de março de 2026, o governo de Donald Trump publicou um relatório de 534 páginas sobre barreiras comerciais ao redor do mundo. 8 dessas páginas falam sobre o Brasil, e em praticamente todas elas aparece uma palavra que você usa todos os dias: PIX. O relatório do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o STR, afirma que o PIX distorce o comércio internacional, que o Banco Central do Brasil dá tratamento preferencial ao sistema e que isso prejudica empresas americanas de pagamentos eletrônicos, como Visa e Mastercard. Em resposta, o presidente Lula foi direto: o PIX é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar. Parece uma briga diplomática distante da vida real, mas não é. É uma batalha pelo controle de um mercado de pagamentos que movimenta trilhões de reais por ano no Brasil. É uma disputa sobre se o Brasil tem o direito de construir sua própria infraestrutura financeira, ou se precisa da permissão de Washington para isso. E é mais um capítulo da mesma guerra que discutimos nos vídeos sobre o euro europeu, o petrodólar e a soberania financeira global. Hoje você vai entender por que o PIX ameaça os Estados Unidos, o que Washington pode fazer para pressionar o Brasil, quais são os riscos reais para o sistema que você usa todos os dias e o que está verdadeiramente em jogo nessa disputa. Se você usa PIX e quer entender por que os Estados Unidos querem interferir no sistema de pagamentos mais popular do Brasil, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo, PIX, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa guerra financeira em tempo real. Vamos direto aos fatos. Para entender por que os Estados Unidos estão preocupados com o PIX, precisamos primeiro entender o tamanho do que o PIX se tornou em apenas 6 anos de existência. O PIX foi lançado oficialmente em novembro de 2020 pelo Banco Central do Brasil. Em menos de 2 anos se tornou o meio de pagamento mais usado do país. Hoje, em 2026, o PIX processa mais transações do que Visa e Mastercard combinados no Brasil. Para colocar esse número em perspectiva, a Visa e a Mastercard levaram décadas para construir suas redes no Brasil. O PIX superou ambas em volume de transações em menos de 4 anos. Como isso foi possível? A resposta está no modelo. O PIX não é uma empresa privada que cobra taxas e precisa de lucro. É uma infraestrutura pública criada, operada e regulada pelo Banco Central. É gratuito para pessoas físicas. Para pequenos comerciantes, as taxas são mínimas ou inexistentes. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em segundos. Quando você paga com cartão de crédito ou débito, a transação passa por uma rede privada que cobra taxas de até 3% do valor de cada venda do lojista. Esse dinheiro vai para a bandeira do cartão, para o banco emissor e para as adquirentes. É uma cadeia de intermediários que lucra bilhões de reais por ano com cada compra que você faz. Quando você paga com PIX, o dinheiro vai diretamente da sua conta para a conta do lojista. Sem intermediários, sem taxas de bandeira, sem processamento internacional, sem passar por servidores nos Estados Unidos. É exatamente isso que incomoda Washington. Vamos ser precisos sobre o que o relatório do STR diz, porque a diferença entre o que foi escrito e como foi interpretado importa para qualquer análise honesta. O relatório de Estimativa Nacional do Comércio de 2026, divulgado em 31 de março, dedica 8 das suas 534 páginas ao Brasil. No capítulo sobre serviços de pagamentos eletrônicos, o documento afirma que o Banco Central do Brasil criou, detém, opera e regula o PIX, e que empresas americanas temem que o Banco Central conceda tratamento preferencial ao sistema, desfavorecendo fornecedores privados de pagamentos eletrônicos. As reclamações específicas se concentram em 3 pontos. O primeiro é o conflito de interesse. As empresas americanas argumentam que há um problema estrutural no fato de o Banco Central ser simultaneamente o criador do PIX, o regulador de todo o sistema financeiro e o árbitro das disputas entre o PIX e seus concorrentes privados. É como se o juiz de uma partida também fosse um dos jogadores. O segundo são as obrigações assimétricas. O PIX impõe a participação obrigatória de todas as instituições financeiras, com mais de 500 mil contas. Isso significa que os bancos são obrigados a integrar o PIX nas suas plataformas. As empresas americanas argumentam que essa obrigatoriedade favorece o sistema público em detrimento dos sistemas privados. O terceiro é o bloqueio do WhatsApp Pay. O relatório menciona que o Banco Central e o CAD, órgão de defesa da concorrência, bloquearam temporariamente a funcionalidade de pagamentos dentro do WhatsApp, o serviço de mensagens da Meta, que tem mais de 150 milhões de usuários no Brasil. As empresas americanas interpretaram isso como uma proteção artificial do PIX contra a concorrência. A defesa brasileira para cada um desses pontos é clara. O Itamaraty respondeu que o PIX visa a segurança do sistema financeiro sem discriminar empresas estrangeiras. O Banco Central destacou que a obrigatoriedade de participação garante que o sistema alcance toda a população, e não apenas os clientes dos bancos que escolhessem aderi-lo voluntariamente. E sobre o WhatsApp Pay, tanto o Banco Central quanto o CAD afirmaram que as preocupações eram técnicas e de segurança, não de proteção competitiva. Há um argumento adicional que a defesa brasileira não deixou de mencionar.
Outros bancos centrais, incluindo o próprio Federal Reserve dos Estados Unidos, estão desenvolvendo sistemas de pagamento instantâneo similares. O FedNow, lançado pelo Fed americano em 2023, é estruturalmente muito parecido com o Pix. Ou seja, os Estados Unidos estão construindo exatamente o tipo de infraestrutura pública de pagamentos que criticam no Brasil. Além do relatório de março, há uma investigação em curso que tem potencial de consequências muito mais concretas para o Brasil. Em julho de 2025, o STR abriu uma investigação formal sob a Section 301 da Lei Comercial Americana, a mesma seção que os Estados Unidos usaram para impor tarifas bilionárias à China em 2018. Essa investigação cobre práticas comerciais brasileiras em várias áreas, incluindo serviços de pagamentos eletrônicos, onde o Pix é o item principal. O processo de uma investigação Section 301 funciona da seguinte forma. O STR investiga se as práticas de um país são injustas, irrazoáveis ou discriminatórias e se prejudicam o comércio americano. Se concluir que sim, pode recomendar ao presidente americano a imposição de tarifas retaliatórias sobre produtos do país investigado. Para o Brasil, que já enfrenta tarifas americanas elevadas sobre aço, alumínio e produtos industrializados impostas pela administração Trump ao longo de 2025, uma rodada adicional de tarifas retaliatórias seria um golpe significativo nas exportações brasileiras. Mas há uma nuance importante que analistas do setor destacam. O relatório NTE é um instrumento de pressão diplomática, não uma sanção imediata. A persistência do Pix como item de pauta sinaliza que Washington está construindo um argumento jurídico e diplomático de longo prazo, não necessariamente planejando uma ação punitiva imediata. O objetivo mais provável no curto prazo não é destruir o Pix, mas pressionar o Brasil a abrir mais espaço para empresas americanas no mercado de pagamentos brasileiro, seja reduzindo as vantagens regulatórias do sistema público, seja facilitando a entrada de produtos como o WhatsApp Pay no mercado de transferências instantâneas. Para entender completamente o que está acontecendo com o Pix, precisamos colocá-lo no contexto mais amplo da guerra financeira global que discutimos em vários vídeos deste canal. Os Estados Unidos estão usando o STR não apenas contra o Pix brasileiro. O mesmo relatório de 2026 criticou o sistema UPI da Índia e o CRIS da Indonésia, ambos sistemas de pagamento instantâneo operados por autoridades públicas que reduziram significativamente a participação de Visa e Mastercard nos respectivos mercados. É um padrão claro. Qualquer país que desenvolve infraestrutura pública de pagamentos que compete com as empresas americanas de cartões se torna alvo de pressão comercial americana. É exatamente o mesmo princípio que discutimos no vídeo sobre o euro europeu, o sistema de pagamentos instantâneos que a Europa está construindo para reduzir a dependência de Visa e Mastercard. Esse movimento tem uma lógica financeira muito clara. A Visa e a Mastercard são empresas americanas que faturam bilhões de dólares em taxas de transação no mundo inteiro. No Brasil especificamente, estima-se que as bandeiras americanas capturavam aproximadamente 2% a 3% de cada transação com cartão antes do Pix. Com o Pix processando mais transações do que as duas juntas, uma parcela enorme desse fluxo de receita simplesmente desapareceu. É dinheiro que ficou no Brasil ao invés de ir para os Estados Unidos, e Washington está usando todas as ferramentas diplomáticas e comerciais disponíveis para recuperar parte desse mercado. Toda essa geopolítica de pagamentos pode parecer abstrata, mas tem consequências concretas e imediatas para qualquer brasileiro que usa o sistema financeiro todos os dias. O primeiro impacto é no bolso do consumidor. Com o Pix, o lojista paga taxas muito menores por cada transação. Essa economia pode ser repassada para o consumidor em forma de preços menores, ou pode melhorar a margem do pequeno comerciante que antes via uma fatia de cada venda ir para os intermediários do sistema de cartões. É uma transferência de renda dos intermediários financeiros para a economia real brasileira. O segundo impacto é na inclusão financeira. O Pix trouxe para o sistema financeiro formal milhões de brasileiros que antes dependiam de dinheiro em espécie para quase todas as transações. Trabalhadores informais, moradores de regiões remotas, pequenos vendedores de feira. O Pix democratizou o acesso a pagamentos digitais de uma forma que nenhum sistema privado conseguiu fazer, porque nenhum sistema privado tem incentivo para atender clientes pouco lucrativos. O terceiro impacto é na soberania dos dados financeiros. Quando você paga com Pix, os dados da sua transação ficam no sistema brasileiro, regulado pelo Banco Central brasileiro, sob a proteção da LGPD brasileira. Quando você paga com um cartão de bandeira americana, os dados da transação passam por sistemas internacionais sujeitos à jurisdição americana. Em um mundo onde dados financeiros são poder, onde sanções econômicas são aplicadas com base em informações sobre fluxos financeiros e onde a capacidade de monitorar transações é uma ferramenta de política externa, ter sua própria infraestrutura de pagamentos com dados mantidos em território nacional é uma forma de soberania que vai muito além da conveniência de transferir dinheiro pelo celular. A pergunta que qualquer análise honesta precisa responder é: diante da pressão americana,
O Brasil vai ceder e modificar o PIX ou vai resistir e manter o sistema como está? A resposta de Lula foi clara na retórica. O PIX é do Brasil e não vai mudar por pressão externa. Mas retórica e política econômica nem sempre caminham juntas, especialmente quando existe o risco de tarifas retaliatórias que podem afetar exportações brasileiras avaliadas em bilhões de dólares. A posição do Brasil tem uma lógica defensável e robusta. O PIX é uma infraestrutura pública que não discrimina empresas estrangeiras. A Visa, a Mastercard e qualquer outro operador americano podem participar do ecossistema de pagamentos brasileiro. O que não podem é competir com uma infraestrutura pública gratuita. Mas há um caminho do meio que analistas identificam como o mais provável. O Brasil pode abrir espaço para mais funcionalidades privadas no ecossistema de pagamentos, permitindo que empresas como a Meta ofereçam serviços de valor agregado sobre a infraestrutura do PIX sem mexer no núcleo do sistema. É o tipo de concessão que preserva a soberania do sistema básico, enquanto oferece algo concreto para Washington reduzir a pressão. O dilema estrutural que o Brasil enfrenta é mais amplo do que o PIX. Como equilibrar a missão de inclusão financeira e soberania tecnológica com o acesso equitativo a competidores estrangeiros num ambiente de pressão comercial crescente? É uma pergunta que a Índia com o UPI e a Indonésia com o CRIS também estão respondendo ao mesmo tempo e cujo desfecho vai criar precedentes para qualquer país do mundo que queira desenvolver infraestrutura digital pública sem sofrer retaliação comercial americana. Vamos colocar o debate em perspectiva final porque o PIX não é apenas um aplicativo de transferência de dinheiro. É um símbolo de algo muito maior. O PIX representa a prova de que um país emergente pode construir infraestrutura tecnológica de classe mundial que compete com as maiores empresas privadas do mundo e vence. O PIX é melhor do que qualquer sistema privado de transferências instantâneas em praticamente todos os critérios que importam para o usuário comum. É mais rápido, mais barato, mais acessível e mais universal. Isso é um problema para quem acredita que a inovação financeira deve ser exclusivamente privada e preferencialmente americana. Porque se o Brasil consegue fazer isso com pagamentos, pode fazer com outros setores. E outros países podem seguir o mesmo modelo. A pressão americana sobre o PIX não é apenas sobre taxas de transação. É sobre quem define as regras da infraestrutura digital global do século XXI. É sobre se os países têm o direito de construir suas próprias alternativas aos sistemas dominados por empresas americanas. É sobre soberania tecnológica num mundo onde a tecnologia é poder. O PIX já ganhou essa batalha no mercado. Processando mais transações do que Visa e Mastercard juntos no Brasil, demonstrou que o modelo funciona. A questão agora é se vai conseguir sobreviver à pressão política e diplomática que esse sucesso inevitavelmente atraiu. O Brasil está agora no centro de uma disputa que vai muito além do PIX. É uma disputa sobre soberania tecnológica, sobre o direito de construir infraestrutura pública digital e sobre quem controla os fluxos financeiros de uma das maiores economias da América Latina. A resposta de Lula foi clara. Mas palavras precisam de sustentação institucional, diplomática e econômica para se tornarem política real de longo prazo. E o Brasil tem um histórico de tomar decisões corajosas em momentos de pressão e depois recuar quando o custo começa a aparecer. Você acha que o Brasil vai conseguir manter o PIX intacto diante da pressão americana ou vai acabar cedendo em algum ponto para evitar tarifas e retaliações comerciais? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a entender por que o aplicativo que você usa para dividir a conta do restaurante está no centro de uma guerra financeira global. Compartilha com quem usa Pix todo dia, sem saber o que está em jogo e se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.